Bom, sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa a nossa live a partir de agora. A gente naturalmente tem que começar um pouco mais cedo, porque aqui nós temos 3 horas a mais. Então, se geralmente a gente começava às 8, então seriam mais ou menos 5 horas da tarde no Brasil, começando às 9, mais ou menos 6 horas da tarde no Brasil. Bom, a gente vai conversar hoje sobre vocação e a gente vai refletir sobre esse tema que é tão importante para todos nós, que é o tema da vocação. E aí a gente começa a pensar em o que é vocação. Outro dia eu escrevi um texto em que eu dizia assim: nós não fomos chamados. Vocação, vocativo, chamado. Alguém chama você a alguma coisa, então é como se você fosse predestinado, se você atendesse ao seu destino, como se o seu destino precisasse do seu atendimento. É mais ou menos isso, ou é mais ou menos essa a ideia de vocação. Então a gente começa a pensar sobre o que é ser vocacionado, ou se é possível essa vocação. Então, em primeiro lugar, o que eu quero dizer para os senhores é que a maioria das pessoas não sabe o que é vocação. Na verdade, a maioria das pessoas não tem uma vocação muito clara. Isso não é uma exceção que você vive e a maioria das pessoas se encontrou. Na verdade, a maioria das pessoas está procurando se encontrar e, na verdade, a maioria ainda não se encontrou. Mas dificilmente alguém nasce com uma vocação muito clara. A pessoa tem algumas facilidades, essas facilidades podem indicar uma vocação, mas não necessariamente significam que a pessoa só pode ser aquilo. Na verdade, não significam isso. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que não existe alguém te chamando para alguma coisa do ponto de vista profissional. Não existe um carro de som passando em frente à sua casa e convocando você para exercer uma profissão. Ninguém vai bater a sua porta e vai convidá-lo para ser juiz, promotor, procurador, defensor, professor, analista, delegado. Na verdade, é você que vai ter que bater a porta de alguém dizendo que quer ser aquilo. De tempos em tempos, quando surgem vagas, alguém publica algum edital e fala para você que se você quiser ser aquilo que você diz que quer ser, você tem que se submeter a uma prova, você tem que ser melhor do que a maioria esmagadora, então você tem que ser aprovado. Esse é o recado. Então, de fato, não existe essa vocação, esse chamado, alguém na sua porta e você simplesmente se entregando a isso. Na verdade, você tem que se atirar nisso. Não é uma entrega simplesmente, é uma busca. Não é algo passivo, é algo ativo. É você que tem que ir atrás, é você que tem que ler os livros, é você que tem que fazer os exercícios, é você que tem que revisar, é você que tem que se inscrever, é você que tem que viajar, é você que tem que estar disposto a ir ao interior para poder morar no interior, assim que assumir a sua vara ali na comarca, é você, ninguém mais. E essa realidade tem que estar muito clara para você. Fique esperando alguém aparecer na madrugada para te dizer qual é a sua vocação. Na verdade, a vocação está no coração. O que te dá paz e o que te impulsiona é, na maioria das vezes, a sua vocação. Mas o que te dá paz e o que te impulsiona não te dá paz nem te impulsiona o tempo todo. A verdade é que o que te dá paz e o que te impulsiona faz você andar. Durante o caminho, em alguns momentos, aquilo também tirará a sua paz. E durante o caminho, em algum momento, aquilo também vai deixar de te impulsionar. Depois, voltará a impulsionar. Mas a verdade, simples e clara, é uma só. O que te impulsiona e o que te traz paz é a sua vocação. Isso, para quem tem fé, como a maioria dos que me ouvem, como eu, tem fundamento inclusive bíblico. O querer e o efetuar vem do Senhor. Portanto, o que te impulsiona, o que você deseja, o que está no seu coração, provavelmente vem de Deus.
e o efetuar, a concretização também. O que te impulsiona e o que te dá paz, porque a paz é o árbitro dos nossos corações. De maneira que se algo te impulsiona e algo te dá paz, este algo provavelmente é a sua vocação. Mas é preciso que você entenda que a vocação não é uma convocação, como nós entendemos a vocação. A vocação é simplesmente uma revelação. Você, então, foi chamado. Você tem um propósito, você tem um desejo. Então, isso fica muito claro para você. A vocação como uma revelação me parece a melhor tradução para todos nós. Quando você senta e pensa no que você quer ser, você estuda e você e um dia imagina como seria a sua vida ou como você desejaria que fosse a sua vida se você não tivesse dificuldades, e aí você chega à conclusão de que você gostaria de ser, por exemplo, procurador da República. Naquele exato momento você descobriu uma vocação. Isso eu chamo de revelação. Você sabe, porque aquilo te impulsiona e aquilo te dá paz. Pronto, você já sabe. A partir de agora, não basta a revelação, não basta a vocação e não basta o conhecimento da vocação. A vocação não é uma entrega passiva. Agora você vai ter que ir atrás. Então, a partir deste momento, o que te impulsiona e o que te traz paz depende de você para se tornar uma realidade. Quanto tempo vai demorar, eu não sei. Se eu te dissesse que demoraria 1 ano, eu estaria sendo imprudente. Se eu te dissesse que demoraria 10 anos, eu estaria sendo pessimista. Então, vai durar algo entre 1 e 10 anos, digamos assim. E se o sujeito se empenhar, se o sujeito estudar, se o sujeito fizer a parte dele, isso vai acontecer. Então, essa vocação um dia vai ser realidade. E, portanto, o que eu preciso entender é, em primeiro lugar, que a visão romantizada da vocação como um chamado, de alguém que está em casa e alguém vai até essa pessoa e o chama, o convoca, o habilita, é uma visão que não se coaduna com a nossa realidade atual. Na realidade atual, a mensagem é mais ou menos a seguinte: marche. Então você descobre que você vai ter vitória. Mais ou menos essa é a ideia da vocação. Se você tem um chamado, te dá paz, te inspira, te impulsiona, é como se aquilo tivesse sido feito para você. É verdade. Só que você ainda não foi feito para aquilo. O seu conhecimento é muitíssimo raso para exercer aquela profissão. Portanto, apesar daquilo ter sido feito para você, você ainda não foi feito para aquilo. Então agora é a sua parte, é a sua hora de se tornar a pessoa que tem que exercer aquele ofício, que tem que exercer aquela profissão e que, portanto, atende ao seu chamado. Por isso, faça a sua parte. Não adianta você imaginar que você vai conseguir, com base no seu carisma, na sua simpatia e na sua bondade de coração. A maioria das pessoas imagina que pela bondade de coração, pelo seu pouco estudo, e pelo tempo, e pela idade, e pelos bons propósitos, mereceria passar sem estudar. Que um milagre poderia acontecer, essas pessoas poderiam ser aprovadas. Mas a verdade é que não. Na verdade, você quer que Deus negue um atributo dele, que é a justiça. Se você pretende ser isso que você pretende, hoje é o dia da justiça. Hoje, por exemplo, dia 27 de janeiro, começaram os cursos regulares superiores. É a hora de você fazer justiça. De você fazer a sua parte, de você estudar, de você ter um ano maravilhoso. De você ter as portas abertas, disso mudar a sua realidade, de tudo, absolutamente tudo, ser transformado. Mas isso depende de um comportamento que começa hoje. Daqui a 1 ano você pode estar em outro patamar, e é verdade.
Daqui a um ano você pode estar vivendo uma vida completamente diferente. É verdade. Daqui a um ano você pode estar, inclusive, muitíssimo próximo de exercer o seu chamado. E isso também é verdade. Mas todas essas verdades, que são, na verdade, possibilidades, dependem de você. Dependem de você. Dependem de você. A vocação não é uma aceitação simplesmente do encargo. A vocação é a sua revelação do encargo. Você sabe, você entende, você gosta, você deseja fazer aquilo, somada a um profundo esforço ininterrupto, disciplinado, organizado, aprofundado, para então fazer aquilo. Não é o que você não é o que nasceu com a sua cara, o que foi feito para você. É você que agora tem que ser feito, que tem que ser moldado, que tem que ser transformado para aquilo. E é isso que eu peço para você. A partir de hoje, 27 de janeiro, por gentileza, passe a moldar o seu comportamento para que a sua vocação seja uma realidade na sua vida. Combinado? Muitíssimo obrigado, pessoal. Devo voltar ao longo da semana. Para mim é um prazer estar com vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.